Olá! Nessa conversa, a gente tem uma tarefa bem importante, que é superar uma ideia equivocada que muitos têm sobre o texto. Há quem acredite que o texto seja algo muito subjetivo, o que daria margem a cada um interpretar o que quisesse, como quisesse, por que quisesse. Isso não pode ser verdade. Por que não pode ser verdade? Todo texto tem uma dimensão bastante objetiva, bastante concreta, que é a sua própria superfície. É simples entender isso. Basta levar em conta que qualquer um que produza um texto, quando diz algo, quando escreve algo, quando fotografa, quando pinta, não importa qual seja o texto, sempre faz uso de alguns elementos que são bastante concretos e que vão ser dispostos na superfície desse texto. O que eu estou chamando de elementos concretos? Se é um texto verbal, são as palavras que foram escolhidas, a maneira como essas palavras se relacionam. Se é um texto não verbal, são as imagens que aparecem ali, numa fotografia, numa pintura. É fundamental partir desses elementos que são bastante concretos para se fazer uma leitura que seja fundamentada de fato no texto. Fora isso, todo texto exige que a gente faça uso do nosso conhecimento de mundo, de que a gente detém um certo repertório. Por quê? Porque todo e qualquer texto é composto numa sociedade. Todo e qualquer texto é parte de um universo cultural. Por isso, o enunciador de um texto nunca diz tudo, não é? Ele sempre leva em conta que o leitor tem algum conhecimento daquele contexto, daquele universo, para que a leitura, portanto, possa ser feita, para que a comunicação possa de fato se estabelecer. Vamos ver isso na prática, analisando esse poeminha chamado Reclame, que, como você pode observar, foi aproveitado de uma questão do Enem, dessa edição de 2010. A questão 98 da prova dependia de uma atenta leitura do poema para se chegar aqui à alternativa correta. Bom, o título do poema, Reclame, já na margem há algumas questões importantes de que vamos tratar agora. Quais são elas? A palavra reclame aqui, por hora, está descontextualizada. Quer dizer, eu não vi o poema, portanto, tanto faz sentido, por hora pelo menos, entender reclame como uma ordem, se não uma ordem, pelo menos um conselho, quem sabe até um pedido, como se o eu lírico nesse poema fosse nos aconselhar a reclamar de alguma coisa, fosse nos ordenar reclamar de alguma coisa. E um outro caminho seria interpretar reclame não como o verbo reclamar, mas como um substantivo. Você já deve ter ouvido, em algum contexto, usarem essa palavra reclame para se referir a um anúncio publicitário. No dicionário está registrado esse uso do termo reclame. Reclame como propaganda. Propaganda no rádio, propaganda na TV, pode ser um reclame. Bom, isso quer dizer então que eu posso interpretar o poema tal como eu quiser? Não, não é bem isso. A gente precisa ver o que mais aparece na superfície desse poema e como o que aparece nessa superfície dialoga com o nosso conhecimento de mundo para chegar a uma leitura mais defensável. O que é reclame nesse título? Bom, na primeira estrofe, o poema diz aqui: se o mundo não vai bem a seus olhos, use lentes, ou transforme o mundo. Você vê que, no caso de o mundo não estar suficientemente bom a nossos olhos, o poema nos sugere duas alternativas. Uma delas, né, e o ou marca essas duas alternativas, seria usar lentes e a outra seria transformar o mundo. Usar lentes aqui tem um sentido figurado, não é? A ideia de que esse mundo que não me agrada passará a ser um mundo agradável quando mudar a minha visão sobre ele. Diferente da segunda opção, em que não é a minha visão que vai ser alterada, mas é o próprio mundo que vai ser mudado. Posso dizer aqui que são duas opções bastante opostas, no sentido de que aqui transforme o mundo sugere o caminho da ação direta sobre a realidade para que ela seja alterada, e aqui use lentes tem um tom conformista. Por que é possível ver aqui o conformismo? Porque o mundo não vai mudar. A maneira de viver bem com o mundo seria simplesmente mudar meu modo de vê-lo, sem nada além disso. Bom,
Nenhuma dessas duas opções aqui parece muito associada à ideia de fazer uma reclamação, não é? Porque aquele que reclama, ainda que não vá para a ação direta, não é necessariamente uma vítima do conformismo. Aquele que reclama é aquele que não se conforma, que tem alguma indignação com o texto que se apresenta. E aquele que reclama não é alguém que levanta do seu sofá e parte para a ação direta, transformadora do mundo. Ou seja, a primeira estrofe não coloca o ato de reclamar como uma das duas opções. Qual seria o sentido, então, de reclame nesse poema? A última estrofe esclarece quando diz: ótico olho vivo agradece a preferência. Você vê que o enunciador se apresenta aqui como se fosse essa própria ótica. E esse final agradece a preferência, considerando o nosso conhecimento de mundo, é facilmente associável a uma série de textos publicitários. No universo da publicidade, no universo da propaganda, esse agradece a preferência é uma despedida comum que se faz num anúncio publicitário aos possíveis consumidores, às pessoas que compram, no caso, nessa ótica. Bom, considerando então esses dados todos da superfície do texto, é possível aqui interpretar reclame como o substantivo reclame. Quer dizer, reclame aparece aqui como com o sentido de um anúncio publicitário. Leitura que a gente não faria certamente se não considerasse tanto o nosso repertório quanto elementos que estão aqui na superfície do texto.